com vocês. Como sempre, tem alguns rotinhos novos, só compartilhando aqui qual que é o intuito dessa reunião. Toda sexta-feira, às 16 horas, tá? Vocês podem colocar aí na agenda de vocês que a gente vai ter esse encontro, tá? A gente vai ter aqui essa conversa. O intuito é sempre trazer algum tema que vai ajudar a sua clínica de alguma forma. A gente sempre fala que a ideia aqui não tem como o faturamento de vocês diminuir, só aumentar. Então não tem uma clínica que entra aqui e diminui o faturamento. A ideia é que aumente, né, com as coisas que a gente vai passar, beleza? Então toda sexta-feira a gente faz esse bate-papo. Tem momentos, na grande maioria, que sou eu, mas eu sempre busco trazer também alguns rostinhos diferentes, né, para ter parceiros, outras pessoas relevantes do mercado que podem agregar com vocês também. Então, sempre sexta-feira a gente tem esse encontro marcado. As reuniões, elas ficam gravadas, então, se precisar depois assistir novamente com a equipe, rever, de repente, alguma coisa, bem tranquilo, eu encaminho para vocês ali naquele grupo. Tá bom? Então sempre fiquem de olho no grupo, porque a gente sempre solta as informações lá, tá? Então fiquem atentos ali. A reunião, obviamente, demora um pouquinho para ficar pronta, então, tipo, normalmente lá na segunda, terça-feira a gente solta, mas, né, sempre fica disponível ali para vocês. Às vezes eu esqueço, então podem nos cobrar, se caso a gente não enviar, bem tranquilo, tá? Que a gente, às vezes, né, deixa passar aí um detalhezinho ou outro, tá bom? E já adianto que em abril a gente vai ter aí, pelo menos, uns 3, 4 encontros aí, que vai ser bem legal, com alguns parceiros bem relevantes aí. Então a gente vai ter muitas novidades para vocês em breve, tá? No caso, acho que sexta-feira que vem é feriado. Daí, né, vou dar uma folga para vocês aí de me ver, mas daí a gente retoma na outra sexta-feira bem tranquilo, tá bom? Então bora lá, gente. A ideia de hoje, como nós estamos vamos iniciar, né, um novo mês, que é abril, para quem é novo e tudo mais, a gente sempre tem o costume de passar para vocês já algumas estratégias para o mês que vem, ou seja, para esse mês que vai iniciar, para vocês não esperarem o mês começar para daí ver o que vai fazer. A gente gosta de fazer diferente. A gente gosta que os nossos clientes eles já comecem, antes de ter um novo mês entrando, já saber o que vai fazer, ou pelo menos ter ideia, né? Então a gente tenta trazer para vocês já algumas estratégias, tá? Então podem se acostumar com isso, que sempre, todo mês, a gente vai trazer para vocês campanhas internas, ou seja, estratégias internas, aproveitando as datas temáticas que a gente tem do mês. Então, lá em fevereiro, no finalzinho do mês, a gente já trouxe as ações de março, tá? Trouxemos também vídeos, né, roteiros para vocês gravarem, fazerem conteúdo, se for o caso e tal. Então, a gente sempre manda para vocês também, tá bom? Então, é isso. Então, hoje vamos falar novamente, devido ao aumento que nós estamos, sobre essa questão das estratégias internas, que a gente vai ter agora especificamente para o mês de abril, beleza? Então, são várias, tá? Então, a ideia é o quê? Que ao fim dessa reunião, vocês consigam trabalhar com a base de vocês. Então, tudo que a gente vai passar aqui, a gente não precisa de mais investimento, tá? Então, vocês vão conseguir trabalhar com a base de vocês, aumentar o faturamento com o que já tem aí no seu sistema, já tem aí, de repente, né, no teu WhatsApp, já tem aí em algum lugar, né, para você trabalhar com esses pacientes que você já possui, beleza? Então, a ideia é a gente trabalhar de forma estratégica com essas pessoas e, consequentemente, diversificar os seus resultados. Uma coisa que a gente fala muito aqui às vezes, a gente vê muitas clínicas dependendo do digital, e aí se o digital dá uma oscilada, que é normal, uma plataforma, pessoas reais, o que acontece? O faturamento da clínica vai lá para baixo. Então, o melhor cenário é que a clínica de vocês tenha vários canais de aquisição. Então, por exemplo, ter um pouquinho de resultado de indicação, um pouquinho de resultado da rede social, um pouquinho de resultado do Google, um pouquinho de resultado de parcerias, um pouquinho de fachada, um pouquinho de tudo, tá? Porque dessa forma, se você pegar esse pouquinho de tudo e juntar, ao longo do mês, ao término do mês, por exemplo, vocês vão conseguir ter um bom faturamento. Agora, se fica só de indicação, você não controla quando as pessoas vão te indicar. O que acontece? Teu faturamento pode ser menor. Se você depender só da rede social, às vezes o lead até vai na sua clínica, às vezes não fecha, às vezes ele não vai na sua clínica, né? Não porque não depende de você. Então, assim, às vezes tem essa oscilação por trabalharmos com pessoas reais numa plataforma. Então, o ideal é vocês conseguirem diversificar
o máximo possível, né, o seu faturamento. E a gente é uma agência de marketing falando isso para vocês, ou seja, né, a gente também tem uma clínica odontológica, né, e o que, que a gente faz lá? Mesmo tendo uma agência, mesmo tendo essa empresa, a gente mesmo assim não deixa todos os cestinhos de ovos, né, todos os ovos num cestinho só. Então a gente diversifica, porque, né, a gente quer ter o máximo de faturamento possível, mesmo que tenha algumas oscilações, tá bom? Então, bora lá. A ideia é a gente conseguir, né, para dar um contexto para vocês, aumentar esse faturamento de vocês, vender mais para quem já é cliente de vocês. Então, assim, não é vender querendo enfiar coisa nos clientes de vocês, não, tá? Os pacientes de vocês, se, né, você não fizer um trabalho com ele, que você fale os tratamentos que você faz, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer com outra pessoa quando ele precisar. Então é melhor que ele faça com você. Então, assim, eu já vi vários relatos de pacientes de clínicas, né, que o paciente não sabia que a clínica fazia aquele procedimento. E aí, quando ele precisou, ele não fez lá, ele fez na clínica que mais comunicava. Não tem aquele papo de quem não é visto não é lembrado? É isso aqui. Então a gente não quer vender por vender, tá? É a gente comunicar para os pacientes e a venda ela vai ser uma consequência, ok? Os pacientes também eles já precisam fazer aquele procedimento. A diferença é que a gente quer que ele faça com você. Aí a gente decora a clínica, então esse mês, né, a gente teve ali o mês da mulher, teve clínicas que fizeram, né, umas decorações bem bacanas, umas coisas assim bem legais, decoraram a clínica. Aí depois passou, teve o mês do consumidor, fizeram algumas coisas também. Então dá aquele up tanto na equipe, né, quanto também nos pacientes, tá? Então as campanhas internas elas servem para dar esse ânimo, esse plus a mais, tá bom? Porque exemplo, para quem usou agora, mês da mulher, poxa, você pode falar com todos os seus pacientes falando, olha, essa campanha é somente nesse mês da mulher. Mês que vem não vai ter mais. Ou seja, o paciente ele sabia que tinha início, meio e fim, né? Então, a ideia da gente fazer tudo isso é para tangibilizar e mostrar para esse paciente que essa campanha ela tem um fim para a gente usar a escassez. Senão ele vai ficar pensando pro resto da vida e não toma decisão nunca. Quando a gente não usa, né, essa história, né, esse contexto, essa temática, nem sempre o paciente acredita. Por quê? Porque ele vai sempre achar que vai estar disponível ou que isso é só um argumento de venda. Então, quando a gente usa a temática, o paciente sabe que tem um começo, um meio e um fim. Beleza? E aí isso acaba ajudando a gente, né, em todos esses fatores que eu comentei anteriormente, ajuda a resgatar os leads de vocês, os clientes que às vezes, né, estão ali adormecidos, né, ajuda também. Então tudo isso aqui você vai aplicando para sua base, né, e consequentemente, às vezes o pessoal tem medo de, como é que eu falo com a minha base de clientes? Como é que eu consigo reativar eles? Como é que eu consigo trabalhar essa campanha? Vocês vão ter aí vários scripts e exemplos de como fazer isso. E ajuda aí no atendimento ao lead, ajuda na negociação, porque igual eu falei, olha, você está falando ali com uma mulher nesse mês da mulher, por exemplo, que a gente está agora em março. Então, você fala para ela sobre essa campanha, que essa campanha é somente esse mês, trabalha com a escassez, agrega valor, fala que isso não tem todos os meses, então fica mais fácil do paciente entender quando você falar para ele, ou até mesmo for cobrar ele depois, desse retorno, dessa venda, desse início de tratamento. Se você não falar nada, né, ele acaba não tendo essa urgência, esse senso de que precisa ali tratar com isso quanto antes, e aí acaba deixando solto mesmo. Tá? Então é legal as campanhas que elas trabalham com esse senso de início, meio e fim. Beleza? E aí, bora lá, então. O que, que a gente vai ter aí, né? Algumas datas temáticas, a gente, né, vai ter algumas coisas que são mais relevantes para o nosso segmento, outras nem tanto, porém, independente disso, é importante a gente ficar de olho, tá? Dia da mentira. Matheus, o que o dia da mentira tem a ver com a odontologia? Nem sempre, gente, a data que a gente traz aqui vai ter sentido com a odontologia. Porém, a gente pode adaptar algumas coisas, né, para a odontologia. Então, eu já vi clínicas fazendo algumas ações bem interessantes nesse dia, né? Desde, por exemplo, mitos que as pessoas acham que são verdade, né, desde conteúdos e até mesmo anúncios, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali algumas ideias de anúncios, né? Ou até mesmo mentiras que os pacientes contam,
né, para eles mesmos, que eles ficam postergando o início do tratamento e não inicia nunca, né? Então, a pessoa, né, ela tem um momento dela mentir para ela mesma, para às vezes postergar o início do tratamento, né? De repente, de falar que não é tão bom porque o iPhone de novo que saiu é melhor e assim por diante, tá? Aí a gente tem a Páscoa. Então, tem algumas clínicas que gostam de fazer algumas ações, até mesmo algumas ações sociais. Então, tem até esse lado, nem sempre é só uma ação para aumentar o faturamento da clínica, mas sim uma ação social que, às vezes, por consequência, a clínica fica conhecida e aí acaba gerando, né, algum, né, marketing ali para a clínica, vamos dizer assim. Aí a gente tem o Dia Mundial da Saúde, né? Interessante que no mês passado a gente teve uma movimentação sobre isso, que é algo diferente. Ali era específico da saúde bucal, né, no mês de março, e agora no mês de abril é o Dia Mundial da Saúde como um todo, né? Então, uma era mais nichado para a saúde bucal, esse é uma saúde geral do ser humano. Como o nosso trabalho é de saúde, logo ele se encaixa também. Tá? Aí temos o dia do amigo, né? O que tem a ver o dia do amigo com a odontologia? Novamente, incentivar, né, indicação. Então a gente quer trabalhar, né, mais com essa parte da indicação. Aí temos aí o Tiradentes, né? Que daí dá até para fazer algumas brincadeirinhas aí com essa parte. E também para quem trabalha aí com procedimentos de implante, prótese, protocolo, um público mais de idade, a gente vai ter aí o 13º salário para os aposentados. Então, em abril, a gente consegue ter bastante retorno com esse tipo de campanha, porque, né, a gente precisa, né, às vezes, de um empurrãozinho com aqueles pacientes que não fecharam, que às vezes vão ter um dinheirinho a mais, né? Então, vai ter muitas pessoas que já se programaram, né, para usar esse dinheiro para outras coisas, como também vão ter muitas pessoas que ainda vão ter esse dinheiro disponível, que de repente podem utilizar esse dinheiro aí com, né, a clínica de vocês, com o tratamento de vocês, se você comunicar. Se você não fizer nada, né, não dá para ficar esperando que o paciente inicie o tratamento com você. Se você comunicar, você pelo menos tem uma chance, beleza? E aí, gente, por último, mais ou menos importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre cada uma das ações, mas sempre confira se não é o aniversário da sua clínica. Porque o aniversário da sua clínica é uma coisa que somente vocês vão ter. Então, tem clínicas que, às vezes, no aniversário da clínica, da cidade, perdão, o pessoal faz, assim, recorde de faturamento, porque é uma coisa só de vocês. E nem todas as clínicas usam isso. A mesma coisa com o aniversário da clínica. O aniversário da clínica é algo de vocês. O teu concorrente não consegue copiar, é algo de vocês. Então, vocês podem também transformar essa data em algo, né, muito relevante para o dia a dia de vocês e para o mês de vocês. Tá bom? Então sempre veja aí se de repente não é o aniversário da clínica, se não é o aniversário da cidade, trabalhe em cima disso, tá bom? E aí, igual a gente falou, a ideia é que a clínica, então, você decore ela, mostra ali que tem uma coisa diferente. Se você fizer isso todos os meses, vai ter uma coisa diferente, o paciente gosta disso, a equipe gosta disso. Para muitos pacientes, né, a clínica acaba tendo sempre o mesmo rostinho. Para muitos pacientes, às vezes, a clínica é um ambiente hostil. Então, a gente conseguir quebrar isso, trazer uma experiência diferente, ajuda também, tá? Então, mal não faz. Decorar a clínica e é algo super acessível. A gente não está falando de nada, né, de outro mundo. Beleza? Bora lá, então. Agora indo para a parte prática, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar, né, para o pessoal aí já do dia da mentira, até usando isso como uma brincadeira, né? E tem várias formas da gente fazer isso, né? Então a gente pode, no caso, soltar para as pessoas, né, que esse mês a gente tem o dia da mentira, né, que a nossa clínica fez ali condições facilitadas de verdade, nunca feitas antes aqui na clínica ou na região, para a gente oferecer uma oportunidade, né, de finalmente o paciente iniciar o tratamento, tá bom? Lembrando que o CRO teve aquela atualização, aquela briga lá, aquela discussão com o CAD, no qual o CAD ganhou, né, e o CFO precisou permitir alguns termos que antes não era permitido. E aí aqui eu não estou falando o que é certo e errado, só estou falando que se um pode, vocês também podem.
né? Então não adianta deixar, porque eu não gosto muito dessa comunicação. Tudo bem, mas saiba que está permitido e que o teu concorrente faz. Aí fica de vocês, beleza? Então é permitido agora usar esses tipos de termos e coisas do tipo, tá? E aí vocês podem usar, de repente, esse argumento aí, se fizer sentido para vocês, beleza? Tem outros também, né? Então, por exemplo, aqui a gente já vai pegar mais algumas histórias que às vezes os pacientes contam, né? De que quebrou lá o dente comendo pão, né? Aquelas coisas que a gente sabe que não é verdade, né? Que passa ali o fio dental todos os dias, que escova os dentes todos os dias, ou 3 vezes ao dia, que a prótese quebrou enquanto tomava sopa. Tem gente que faz algum conteúdo sobre isso, tem gente que coloca diferenças, né, de, por exemplo, porque daí comer muito chocolate dá cara, e vai colocando algumas coisas nesse sentido e fazendo algum conteúdo sobre isso também. Enfim, então você pode ver que tipo de estratégia, só toma bastante cuidado, né, que faz sentido. Eu já vi até clínicas colocando aqui implantes dentários de graça, né? Aí no finalzinho tinha entre linhas ali que tinha, né, o dia da mentira, chamou a atenção das pessoas. Então vocês podem ver aí como usar isso na clínica de vocês, se fizer sentido. Depois vou mostrar para vocês, por exemplo, um roteiro ali no finalzinho da nossa reunião de como usar isso também, tá bom? Aqui já é mais ideiazinha de conteúdo mesmo, né? Dia da mentira, escova os dentes todos 3 vezes por dia. A gente sabe que nem todo mundo é assim, e os pacientes às vezes contam umas mentiras. Eu não coloquei aqui, mas a gente já viu uma clínica, às vezes, uma vez que ela fez o seguinte: ela pegou uma urninha, ela fez uma ação bem legal. Ela colocou uma urna e colocou ali, devido ao dia da mentira, para as pessoas falarem, né, algumas coisas, algumas situações ali, e a mais criativa ganhava alguma coisa. Só que qual foi a sacada dela? Ela, além de fazer isso, ela colocou lá o nome e o telefone das pessoas, né, para os pacientes passarem e participarem disso, e convidou, né, também, porque, por exemplo, acho que era um sorteio de uma TV, alguma coisa assim, para outras pessoas que ela conhecia, que ainda não era paciente da clínica, para ir na clínica participar. Então, tipo assim, poxa, uma pessoa amiga dela quer concorrer, aumentar a chance de ganhar, enfim, né? E ela iria lá na clínica, só que obviamente ela tinha que passar por uma avaliação. Então a clínica ela gerou também esse burburinho aí positivo, né? Ela fez um investimento na TV, mas ela só fez esse investimento depois que ela faturou, ou seja, ela só pegou uma caixa assim, deixou na recepção bem grandona falando sobre isso, e aí depois pegou aquelas pessoas que tinham participado ali, tirou ali e sorteou e uma pessoa ganhou. Aí quando isso aconteceu, ela foi lá e comprou a TV, parcelou e coisa do tipo, mas ela já tinha faturado, tá? Então vai pensando aí, às vezes aqui, vocês não precisam me levar literalmente ao pé da letra, a gente traz algumas ideias aqui, mas eu não tô na sua clínica hoje, então às vezes vão ter coisas que eu vou falar que vai fazer super sentido, vão ter coisas que eu vou falar que às vezes não vai fazer sentido, tá tudo bem, mas tenta adaptar para a sua realidade, porque você que está aí no dia a dia, na linha de frente, né? Então, às vezes, exatamente como eu falei, talvez não se encaixa para o teu caso, mas você pode fazer uma adaptação, você pode fazer um ajuste, fique à vontade, tá bom? Bom, o que mais? Aí aqui a gente tem o Dia Mundial da Saúde, tá? Então, ó, tá até erradinho aqui. Então, no caso do Dia Mundial da Saúde, qual que é a ideia? Quando tem esse tipo de ação, o que, que a gente gosta de fazer? Tentar trabalhar no sentido que a gente está numa corrente do bem, que a gente quer levar a saúde para o máximo de pessoas possível. Então, igual eu falei, esse dia aqui não é o dia da saúde bucal. O dia da saúde bucal já passou, mas a saúde, né, bucal está dentro da saúde como um todo do ser humano, né? Então faz parte ali da saúde como um todo. Se a pessoa não tiver uma saúde bucal correta, isso pode desencadear outros problemas, nós sabemos disso. Então, enfim, qual que é a ideia? É a gente falar que a nossa clínica está numa chamada nacional, numa ação nacional. Por que de usar essa headline? Porque isso gera mais grandeza na comunicação, mais credibilidade e, de repente, né, chame mais atenção do público. Tá? Então, no dia 7/4 é celebrado esse Dia Mundial da Saúde e a nossa clínica tem uma missão importante, que é chamar a atenção do maior número de pessoas, né, referente à importância da saúde bucal. Então, a nossa clínica ela está fazendo uma força-tarefa em conjunto com outras clínicas no Brasil inteiro,
né? E o nosso dentista pediu para a gente chamar você para a gente fazer aí um check-up preventivo, cuidar da tua saúde, para a gente garantir que esteja tudo certinho, né? E em ordem aí com a tua saúde. Então não tem motivo para você não participar. Então, o que é interessante de vocês chamarem? Pegar aqueles pacientes que fizeram um procedimento, já faz aí 6 meses, nunca mais volta. Então, vocês podem fazer um áudio, vocês podem fazer um vídeo, vocês podem falar com as pessoas, tá? Normalmente, o que funciona, né, mais é um videozinho, um áudio, que fica um pouco mais personalizado. Beleza? Então vocês podem pegar essas pessoas que estão mais inativas com vocês. Às vezes, pegar pacientes que fizeram uma avaliação e não fecharam, né? Então elas não iniciaram o tratamento, estão sem cuidado. As pessoas que de repente, né, se cadastraram na campanha de vocês, ou chegaram via indicação e não agendaram. Então, pegar pessoas que ainda não foram na clínica de vocês e de repente usar essa comunicação pode ser que faça sentido. Tá? Tem clínicas que às vezes vão lá, criam um voucher falando sobre isso, de repente falando, né, que esse voucher dá acesso à participação da campanha, dá acesso a condições diferenciadas, enfim, tá? Então a ideia é a gente usar esse gancho aí para a gente conseguir chamar mais pessoas para nossa clínica, tá bom? E aqui a gente tem uma imagenzinha, tá? Só mesmo comunicando aqui sobre, tá? Aí o dia do amigo. O dia do amigo aqui é mais a gente incentivar a indicação, tá? Sempre quando o cliente inicia, a gente vai lá e pergunta quanto que vem de faturamento de indicação. O que o cliente normalmente fala, olha, quase tudo, ou tipo 60% é indicação, 40% é marketing, assim por diante. Então, a indicação, nós sabemos, né, que gera bastante faturamento, lead qualificado, e é o que às vezes sustenta a clínica, tá? Então, a indicação, para vocês entenderem, quando que ela acontece, né? Quando um paciente, normalmente é assim, quando um paciente está conversando com um amigo, tá ali na roda de bate-papo, estão conversando sobre alguma coisa, e a pessoa fala sobre um problema dela, ou pergunta quem é o dentista dela, e a conversa vai, né, se desenrolando, e a pessoa passa aí, né, convida ela aí na clínica, fala super bem de vocês, aquela coisa toda. Então, gente, percebe que isso não é uma coisa que você consegue, às vezes, controlar, porque tem que, né, conciliar muitas coisas. O problema do paciente com aquele amigo, a agenda dos dois, enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, porque desse contexto? Porque são situações que, se você não incentivar, a indicação sua vai acontecer só de forma orgânica, ela vai acontecer, mas somente quando esses elementos se juntarem, acontecer e você ter uma indicação e torcer para esse paciente entrar em contato com você, né, por livre e espontânea vontade, antes de chegar numa situação de doer e piorar ali a saúde dele. Tá? Então percebe que são muito cis, né? Agora a gente tem uma campanha de indicação que vocês podem fazer isso tirando um pouco desse tipo, cara, só me indica quando você souber de alguém, e passar uma situação mais ativa no sentido de, olha, todo mundo que você achar que faz sentido, que esteja precisando, me indica. Que não faz sentido aquela pessoa ali estar sofrendo se a gente consegue ajudar ela. Né? Então, para isso, você precisa ter uma campanha de indicação, você precisa pedir indicações. Né? E igual, às vezes, algumas pessoas têm receio de vender na odontologia, apesar de que a clínica ela é uma empresa e as empresas, independente do segmento, precisam vender, a indicação também ela se pede, tá bom? E hoje as pessoas, vocês talvez, vocês já indicaram alguém, tá? Mas quando a gente indica e ganha um benefício, você passa a indicar mais. Tem algumas pessoas que são mais impactadas com isso, né? Então você tem um cenário onde você começa a receber indicações por livre e espontânea vontade, mas no tempo das pessoas, e você tem esse cenário onde você cria uma campanha estratégica, né? E começa a fazer com que as pessoas indiquem você, né, de forma, né, ativa e não somente quando alguém comenta que tem um problema, tá bom? Então, referente ao Dia do Amigo, é um momento perfeito para vocês pedirem indicação para quem de repente tem medo, tem vergonha e coisa do tipo, tá bom? Então, o nosso intuito aqui, né, é apenas comunicar. Vamos passar algumas ideias para vocês, mas nesse caso aqui é só comunicar pedindo indicação. Bom, então basicamente é o seguinte, quem indica amigo nesse mês a gente tem o Dia do Amigo,
e gostaria de aproveitar para ver se você tem algum amigo, alguma amiga para nos indicar. Só isso aqui já gera indicação, tá bom? Sem falar de benefício, sem falar de nada, tá? Igual eu falei, as pessoas elas já estão propensas a indicar, às vezes elas não lembram, não param para te indicar, né? Elas falam, nossa, tenho que de repente conectar o meu amigo que está com esse problema com o dentista tal, mas esquece, e assim vai. Então tem pessoas que só pelo simples fato de você falar, ela já te indica, tá bom? Porém a gente não fala. Então fica aqui uma abordagem só para vocês pedirem. Tem pessoas que gostam da clínica de vocês, são defensores da marca de vocês, né? E mesmo assim ela não indica vocês. Às vezes porque ela simplesmente não é ativada. Então aqui é mais uma coisa light, vamos dizer assim, para você só pedir indicação. E isso aqui pode ser não só no dia do amigo, mas sempre, beleza? Beleza. Aí aqui tem a imagenzinha, então, bem tranquilo para vocês usarem. E aí a gente tem uma outra estratégia que é para gerar mais indicações, tá? Então, o que, que você pode fazer, tá? Você pode pegar um procedimento, ou você pode pegar, por exemplo, um eletrodoméstico, alguma coisa que seu paciente gostaria de ter, mas não tem. E aí vale de você conversar com a sua equipe, vale de você bater um papo com eles, de ver o que, que faz sentido, de repente, a gente colocar aqui. Muitas clínicas fazem investimento em equipamento, em profissionalização, em cursos, em marketing, né? Então, por que não fazer um investimento na sua base de clientes que você sabe que te gera resultados, que você sabe que gera pacientes? Então, o que, que você pode fazer? Um simples sorteio, né? Você pega e, né, define, de repente, para essa campanha, algum eletrodoméstico, alguma coisa que vai ser interessante para o teu público, tá? Uma TV bem bonita, uma viagem, né? Vê ali, faz alguns orçamentos. Às vezes tem alguma coisa na sua cidade, né? Interessante, pode ser feito também, mas faça algo realmente interessante, tá? Um celular, uma Alexa, não sei, tá? Mas alguma coisa que realmente chame a atenção da pessoa. E aí, para ela participar, basta ela deixar o nome e o telefone de alguém, né? Que seja da sua cidade, tá bom? Então é importante colocar isso ali, porque senão elas vão indicar a gente do Brasil inteiro. Então tem que ser da sua cidade e que, inclusive, né, evitar aquelas pessoas espertinhas que vão indicar qualquer um. Então tem que ser, inclusive, pessoas que conhecem, tá? Para conseguir participar. E aí, vamos supor que você definiu, então, que vai ser a TV, tá? Você não precisa comprar essa TV agora, igual eu mencionei anteriormente. O que, que seria legal? Porque as pessoas são visuais e para gerar aquele burburinho positivo. Pega uma caixa, decora ela, faz uma comunicação visual referente a essa campanha que você está fazendo, a divulgação de uso interno, ok? E aí você fala, deixa ali na recepção para todo mundo ver, e os pacientes que vão passando, você vai comentando sobre isso. Vocês vão ver que naturalmente as pessoas vão chamando outras pessoas, que elas querem de repente ganhar ou querem, né, que as pessoas participem, e aí você vai atribuindo isso, inclusive convidando para fazer uma avaliação, tá bom? E aí depois, né, um pouquinho antes de finalizar o mês, de repente, você faz esse sorteio, né? A ideia é que conforme vão chegando os leads na urna para você, que elas vão colocando o nome e o telefone, você vai já, olha, o Matheus indicou você, né? Ele é paciente aqui com a gente. Quando você usa isso, aumenta a taxa de resposta. Inclusive, você pode até pedir para os pacientes, né, falar que indicaram. Então, tipo, olha, acabei de indicar você, né, aqui na nossa clínica, talvez eles entrem em contato com você, enfim, tá? Então, quando a gente usa isso, esse gatilho de que a pessoa indicou, eles dão mais, né, credibilidade. E aí você faz, então, a realização do resultado, né? E aí, depois, quando isso acontecer, que a ideia já é você ir faturando durante esse período, você vai lá e compra aquele eletrodoméstico que normalmente tem a pronta entrega ali na loja que você for no centro, por exemplo, tá bom? Então, com isso, às vezes você vai investir lá um valor X e, gente, às vezes você vai conseguir fechar, sei lá, alguns pacientes que vai te trazer um retorno 3, 4, 5 vezes maior do que o valor que você pagou naquilo,
tá? Fora ter outras pessoas fazendo avaliações que não eram seus pacientes, coisa do tipo. Então fica aí uma estratégia também, tem muitas clínicas que já fazem isso, já tem até um bom tempo, e ainda tem algumas clínicas que não fazem, então deixando dinheiro na mesa, como esse mês tem esse dia, essa temática, pode ser algo positivo para vocês, e assim, super fácil de fazer, e é algo acessível, beleza? Bora lá, tá? Então, a gente deixou aqui alguns exemplos. Deixa eu ver aqui no caso. Aqui a gente só reforça. Aqui são só alguns exemplos, tá? Tem clínicas que gostam de fazer personalizado com, né, a logo da clínica e coisa do tipo. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de fazer algo que as pessoas, né, vejam que está dando certo, ter mais transparência. Então, eu gosto de deixar algo mais transparente assim. Daí as pessoas vão conseguir ver aqui a participação, coisa do tipo, tá bom? Aqui está só o cupomzinho, então nada muito, o nome da pessoa, o telefone da pessoa, o nome de quem está indicando, ou seja, aqui é o nome da pessoa que ela vai indicar, beleza? E aqui é o nome da pessoa que está indicando ali. E o WhatsApp dela para a gente também validar, beleza? E aí a gente deixa isso de quanto mais ela indicar, maior a chance dela de ganhar, beleza? Super simplesinho também, tá? Beleza? Então, da parte ali do dia do amigo, é mais ou menos isso. Porém, acrescentando, que eu não coloquei ali, vocês podem fazer outras ações. Então, por exemplo, ortodontia, se fizer sentido para vocês, tá? Na nossa clínica, nós ainda cobramos um valor por mensalidade, por manutenção, tá? É o nosso modelo de negócio, na nossa clínica, já tentamos fazer pacote fechado, coisa do tipo, para a gente funcionou mais a manutenção, tá? Então, neste caso, o que você pode fazer? A campanha de ortodontia, campanha, deixa eu só voltar aqui para o Dia do Amigo para ficar personalizadinho. Então, a campanha do Dia do Amigo, o que você pode fazer? Você pode pegar alguns procedimentos que você acha que seja interessante e também fazer algum incentivo que se a pessoa indicar um amigo e fechar, você de repente vê algum bônus, entendeu? Então, por exemplo, no caso de ortodontia, que é super facinho de fazer, você tem lá o valor da sua manutenção, né? Então, o que você pode fazer? Ó, Matheus, você está comigo paciente de aparelho, né? Se você indicar um amigo e ele fechar, o que eu faço para você? Eu te dou uma manutenção. Então, se você indicar um amigo e ele fechar comigo, quando ele fechar, eu isento você da próxima manutenção. Então, isso é interessante, porque para o paciente que está indicando ali, envolve bolso, né? Envolve desconto, envolve valores. Então, ele não vai precisar pagar a próxima mensalidade. Isso significa que se ele me indicar 12 amigos e os 12 amigos fecharem, ele fica o ano inteiro sem pagar. Mas ele me indicou 12 pessoas que fecharam, colocaram aparelho e coisa do tipo, tá? Interessante as pessoas que vão colocar o aparelho, vocês sabem melhor do que eu, que elas não têm, né, a boca toda pronta para receber aquele aparelho. Elas precisam de um clínico geral, precisam ali de um cuidado antes. Então, você às vezes está abrindo mão, ou melhor, investindo o valorzinho daquele, né, daquela manutenção, porém você está recebendo em troca aquele clínico geral e mais o aparelho depois, tá? Então, sem, né, necessariamente ficar pagando outras coisas nesse sentido, como marketing, anúncios e assim vai, tá bom? Então, uma coisa leva a outra, pode ser uma estratégia. E aí, no segundo mês, você tem o valor do paciente que indicou, mais o do amigo dele. Então, assim, é uma campanha rápida de ser feito, né? É uma campanha que gera bastante resultado e é uma campanha, no caso, que vocês podem aí ou deixar ativo sempre, vitalícia, porque sempre tem gente entrando de alta na orto e entrando, né, como um novo paciente, então pode ser feito sempre, ou você pode fazer em momentos, né, como por exemplo, esse mês que tem o Dia do Amigo. Fica a sua, né, a sua escolha, tá? E aí você pode ver outros procedimentos que de repente faça sentido também. Pô, Matheus, aqui a gente não estimula muita horta, não tem muito paciente. Tudo bem, te convido a refletir que tipo de procedimento faz sentido, né, ou de estratégia que você pode usar para estimular a indicação. Por exemplo, exemplo, tá? Botox é o meu foco aqui na clínica. Então, beleza, se ela me indicar uma pessoa, né, e essa pessoa vir fechar, o que eu posso fazer para ela? O que eu posso oferecer para ela em troca? É uma troca. Ela me indica alguém, eu dou um bônus para ela. Eu dou, de repente, a aplicação de uma unidade de Botox, faz sentido, não faz?
uma unidade, gente. A gente não está falando de um botox, está falando de uma unidade, né? Ou um descontinho para ela no próximo procedimento que ela for fazer, ou de repente uma limpeza, enfim, vale aí de vocês entenderem o que para o procedimento que vocês desejam estimular, ou para o seu público-alvo que você deseja estimular, que você pode fazer essa troca. Como a gente vai ter o Dia do Amigo, baita oportunidade para vocês trabalharem. Beleza? Fechou, então espero que tenha ficado claro, tá? E aí vamos lá. Temos o Tiradentes, tá? Também tem clínicas que fazem nesse momento uma ação para a gente conseguir, de repente, chamar mais a atenção das pessoas e, consequentemente, fazer alguns procedimentos em cima disso, tá? E aqui a gente colocou uma chamadinha mais ou menos assim. Não vire estatística, nesse mês, no dia 21/4, temos o feriado Tiradentes. O apelido surgiu com a prática de arrancar o dente das pessoas, e diferente do Tiradentes, aqui na clínica a gente faz de tudo para, né, salvar o seu dente, tá? Então, se isso fizer sentido para você, por que a gente usou essa chamada? Porque quem que é o paciente de implante? É aquele paciente que, na maioria das vezes, ignorou os sinais, né, que o corpo deu, que a saúde deu, e aquele dente, né, a situação ali, ela foi, né, deixando de ser saudável e veio, infelizmente, a perder o dente, tá? Se a pessoa tivesse ido na clínica, fazendo check-up preventivo, fazendo os procedimentos corretos, às vezes conseguiria salvar aquele dente, tá? Então, normalmente esse é o público, né? Às vezes o ser humano só deixa para ir em último caso. Então, você pode fazer uma chamada assim, por isso da gente usar esse tipo de comunicação. Você pode fazer um áudio, pode fazer um vídeo, igual a gente comentou, fica a critério de vocês, beleza? E aí aqui tem uma outra estratégia que já vai para um outro lado, que é o quê? Provavelmente, dependendo do público que você atender, na sua base hoje existem diversas pessoas que possuem siso, que ainda não tiraram, ou que precisam tirar, que precisam ali, que tem essa indicação para retirar e por algum motivo não removeu, seja por questão financeira, enfim, tá? Então o que você pode fazer? Usa essa temática do Tiradentes e fala que esse mês em específico vocês estão com uma campanha, né, para fazer aí essa execução desse tratamento com a melhor condição possível e com uma condição diferenciada. Então, assim, o paciente tem o dente, você tem a temática e você tem uma desculpa para fazer, né? Se fizer sentido para você fazer uma ação comercial em cima disso, às vezes você consegue pegar essa oportunidade aí e transformar em faturamento, tá bom? Existem até algumas clínicas que, né, vão fazendo, por exemplo, coisas mais comerciais, campanhas só para extração de siso, né, fazem algumas coisas que vão mais nesse sentido. Aqui eu estou falando para você só pegar os pacientes que você já possui, né, essa indicação de repente retirar o dente que ainda não foi retirado. Beleza? Bom, então aqui a gente coloca, por exemplo, já que é isso, né, super mês, ou mês de Tiradentes, feriado. Inclusive, também não mencionei, não tem nada a ver só com o feriado, mas você pode fazer o quê? Tem clínicas que, como todo mundo fecha no feriado, elas abrem no feriado e conseguem atender urgência e coisa do tipo, tá bom? Fica a critério de vocês aí. Existe bastante demanda, né? Porque é feriado que o paciente para de ter problema, beleza? Então, às vezes você pode usar bastante essa campanha também do Tiradentes aí para conseguir tirar, né, aqueles pacientes que às vezes ainda têm um siso e coisa do tipo, tá? E, gente, não sei se vocês já tiveram siso, eu tive que tirar os 4. E é um dentinho que, assim, só serve para nos atrapalhar, né? Gera dor, bastante desconforto, né? Machuca bastante. Então, assim, né? Às vezes o paciente ele só precisa de um incentivo para tirar o dente ali, e de repente pode ser esse incentivo que a gente tem para oferecer para ele agora. Tá bom? E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a questão do 13º salário ali para os aposentados. Então, qual que é a ideia? De repente, você pode pegar pacientes que não fecharam, que são aposentados, e fazer essa comunicação. Você pode fazer um vídeo para se comunicar com os aposentados. Você pode pegar os leads que não agendaram e falar sobre isso, né? O intuito é, vamos já preparar esse pessoal, porque a hora que eles receberem o 13º salário,
para eles não irem gastar com outras coisas, tá? Porque não que não faça sentido, mas é que convenhamos aqui entre nós que o tratamento que ele vai fazer com você, diferente de um celular, diferente de comprar alguma coisa, meu, é um tratamento que vai durar por muito tempo, né? E às vezes vai melhorar insanamente a qualidade de vida desse paciente. Então, às vezes é muito melhor do que ele comprar alguma coisa, né, de curto prazo ali, tá? Só que para isso acontecer, você precisa educar, você precisa preparar, você já precisa falar para ele, dar essa ideia, porque quando chegar a vez de receber o 13º salário, ele vai gastar ali com quem estava falando com ele, tá bom? Então, né, aqui a gente colocou, tipo, uma operação, inicie seu tratamento, né? Como a gente sabe que normalmente esses pacientes de implante, na maioria das vezes, né, são mães, são pais, avós, avós, que cuidam e passam o ano inteiro cuidando das pessoas que eles amam, o que a gente sabe? Que normalmente eles deixam, né, se deixam de lado, né? E aí agora, com esse incentivo do 13º salário, que esse incentivo sirva para ele cuidar, para ela cuidar dele mesmo, né? Então, no caso, como a gente sabe que vai ter o 13º salário dos aposentados, a campanha, a clínica criou aí uma estratégia, uma campanha específica para, né, possibilitar as pessoas a iniciarem o seu tratamento, tá bom? Então, uma ideia, né? Vocês podem usar aí com a base de vocês. Tem clínicas que pegam o quê? Todo mundo que fez ali algum tipo de prótese, né? Prótese fixa, prótese flex, prótese não sei das quantas, pega ali esse levantamento, vê quais pacientes que fazem sentido e sugere para ir para uma protocolo, se fizer sentido para aquele paciente. Então faz um upgrade, né, de tratamento ali. É uma estratégia, né? Como eu falei, você pode pegar os pacientes, por exemplo, que não fecharam, usar essa campanha, os leads que não agendaram, os leads que faltaram, enfim, e trabalhar com isso. Beleza? Tá bom? Tem clínicas, já vi que fizeram também campanha de indicações para pegar esse público, então ela atendia bastante aposentado, aproveitou as indicações para trazer outros aposentados, mas, igual eu falei, vão vendo aquilo que faz mais sentido. Eu não consigo ficar pegando todos os exemplos possíveis e trazendo aqui, senão já fica maior do que está isso aqui hoje, tá bom? Por isso que eu falei, não precisa exatamente aplicar como a gente fala. Você pode adaptar para a realidade de vocês, aí vocês podem usar a criatividade de vocês e ver como transformar, né, isso aqui para a realidade de vocês e de repente até aprimorando, melhorando. Às vezes usar só como um incentivo aí, pô, se o Matheus me deu a ideia aqui, de repente, se a gente fizesse isso aqui, né, já faz todo sentido, tá bom? Aí aqui algumas, né, imagenzinhas para vocês trabalharem, tá? E aí, deixa eu pegar aqui o roteiro de vídeos. Deixa eu. Né, não podia deixar de falar também da nossa campanha de indicação, né, gente? Mês do amigo aqui, não podia deixar de falar. Então, enquanto eu abro aqui o meu roteiro, como que funciona a nossa campanha de indicação? Para vocês, que provavelmente deve ter um monte de grupo com dentistas, com médicos, com clínicas de estética, enfim, colegas de vocês que provavelmente vocês devem conhecer, nós trabalhamos no Brasil inteiro, tá bom? Então, se você tiver um amigo, né, e você achar que faz sentido nos indicar, se ele indica, se essa pessoa fechar com a gente, e nós temos 3 empresas, a Prospecta Odonto, que cuida de dentistas, Prospecta Health, que cuida de clínicas de emagrecimento e estética, e a Prospecta Med, que cuida de médicos. Unidades separadas, empresas separadas, pessoas e funcionários diferentes, tá bom? Se você indicar um colega e ele fechar com a gente te paga R$ 350 no Pix, ou R$ 500 em anúncios para você usar, tá bom? Vamos supor que você é cliente nosso na Odonto, mas você indicou um amigo que fechou na Health, você ganha de qualquer forma. Então, quanto mais pessoas você indicar, independente do segmento, você tem a sua chance de ganhar, beleza? E aí, aqui, em relação aos nossos roteiros de abril, tá? Quem é cliente recebe essas informações, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho só para vocês. Eu não vou passar em tudo porque tem muita coisa, tá? Tem 21 páginas aqui. Mas só agora, qual que é o intuito disso aqui? É vocês gravarem vídeos, gravarem um conteúdo, usarem as temáticas ali para vocês, de repente, gravarem um videozinho. Então, aqui usando a temática, por exemplo, do Dia da Mentira, tá? Então, vamos pegar um exemplo de cara, tá? Dia da Mentira. Se você usa dentadura e falar que tá tudo bem,
isso é uma mentira e eu posso te provar. Nesse mês a gente tem o mês da mentira, e se você ainda usa dentadura e está falando que está tudo bem, eu e você sabe que isso é uma mentira, porque no fundo você sabe que ela machuca, que solta na hora errada, que te faz evitar alguns alimentos e até mesmo sorrir. E o pior, você já pensou em resolver e foi adiando, tá? E já que estamos então no dia, no mês, né, da mentira, talvez seja a hora de mudar isso. Aqui na clínica, coloca o nome da clínica, nós vamos fazer o possível para essa mentira desaparecer da sua vida. A verdade é que hoje, para ter dentes fixos, firmes e voltar a viver com segurança, sem depender da dentadura, tá? Então aproveita, né, o dia de hoje para parar de mentir para si mesmo. Clique no botão e veja, né, se o implante é para você. Então aqui, gente, foi referente ao implante dentário. Mas convido a você a pensar como é que a gente faz isso para a parte do alinhador. Como é que a gente faz isso para o procedimento que você gosta de trabalhar e que é o teu foco que te dá mais lucratividade. Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês trabalhassem aí, beleza? Então tem vários vídeos, ó, vários vídeos, aí do 13º salário, tá? Atenção aposentado, não gaste o seu 13º salário antes de ver isso. Se você é aposentado e ainda usa dentadura, esse vídeo pode mudar o seu finalzinho de mês. Aqui eu errei, finalzinho de mês, o seu mês, tá? Porque eu sei exatamente o que acontece. Você agora paga o seu 13º, paga algumas coisas e continua com o mesmo problema. A dentadura ela solta, você tem dificuldade para mastigar, vergonha de sorrir, mas esse mês pode ser diferente. Então a gente abriu algumas vagas específicas, até mesmo para pacientes que já pensaram antes em fazer implante, mas acabaram adiando. Então, né, no caso, a gente vai usar isso com condições diferenciadas para quem começar agora. E já sendo direto, esse lote não vai durar. Então, se você quer transformar o seu 13º, né, salário em qualidade de vida, o momento é agora. Clique no botão e agende a sua avaliação antes que acabe. Obviamente, por sem anúncio, a gente precisa trabalhar com alguns dizeres que são mais comerciais, porque queremos chamar a atenção dos pacientes. Mas você vai adaptando com a comunicação que você acha que mais faz sentido para vocês. Lembrando também que todos esses materiais que estão aqui já foram testados e validados em algum momento, beleza? Aí a gente tem, não coloquei isso lá nas campanhas internas, porque eu tenho que tomar algumas decisões de tipo, cara, o que eu vou colocar aqui para esse negócio não virar um livro, tá? Então, eu peguei a campanha que normalmente vocês, as clínicas, falam para a gente que mais dá resultado, tá? Então, não coloquei especificamente o dia do churrasco, porque a gente já vai trabalhar com implante lá no 13º salário, tem o dia da saúde, coisa do tipo. Mas por que é legal o dia do churrasco? Porque às vezes na tua cidade é muito forte o churrasquinho, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, é super forte e coisa do tipo, todo mundo adora um churrasquinho. Ainda mais agora em Copa do Mundo, né? Então, você pode usar isso ao seu favor. A gente vai ter o dia do churrasco, usa isso ao seu favor se achar que faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar com você, né? Com você que sofre ao comer um churrasquinho. Diz para mim, você consegue comer um churrasco tranquilo hoje? Carne, milho, aquela comida mais firme? Ou você evita, corta tudo bem pequenininho ou simplesmente não come? Saiba que isso é mais comum do que imagina, né? Que no caso, para quem já perdeu os dentes ou usa dentadura e não precisa ser assim. Com os implantes dentários, você volta a ter dentes fixos, firmes e pode comer com segurança de verdade. Não é só sobre estética, é sobre voltar a viver momentos que são simples, como um churrasquinho com a família e sem preocupação. Se você quer isso de volta, clique no botão e agende a sua avaliação. Então tem vários aqui, tá bom? Que vocês podem adaptar ou pegar exatamente como está. Aqui é um outro que não é necessariamente uma data temática, mas é o quê? Não sei, né, se todo mundo já caiu a ficha, mas até eu às vezes paro para pensar e falo, gente, tá passando muito rápido. Mas já estamos aí, né? Chegando agora no 4º mês do ano, né? Aí já tem que correr atrás aí, que já estamos chegando na metade de novo. Então, assim, qual que é a ideia? É a gente passar para o paciente isso, tipo, olha, presta atenção, a gente já está, né, no 4º mês do ano e você ainda não iniciou o seu tratamento. Então,
tenta, né, usar isso, de repente você consegue pegar o paciente que fica só postergando e usando ao seu favor. Beleza? Então, por exemplo, você piscou e nós já estamos no 4º mês do ano. E aquele tratamento que você prometeu começar no começo do ano, não começou. Sabe o que vai acontecer? Se você não fizer nada, vai chegar no fim do ano exatamente igual ou pior. Porque o problema, né, não espera, ele só evolui, piora e fica mais caro para resolver. Vocês sabem dizer melhor do que eu, né? Mas ainda dá tempo de mudar isso agora. Aqui na nossa clínica, coloca o nome da clínica, a gente te mostra exatamente o que precisa ser feito e como começar da forma mais tranquila e segura possível. Mas a decisão é sua, continuar adiando ou resolver de vez, tá? Clique no botão e agende a sua avaliação. Beleza? E aí, gente, em relação às datas temáticas, era isso que eu queria passar para vocês do roteiro. Se vocês forem olhar aqui um pouquinho mais para baixo, criativos campeões de performance são criativos que normalmente funcionam, tá? Que normalmente gera bastante resultado. Então, quer ter uma campanha que funciona? Grava esse vídeo aqui que já aumenta a tua chance, tá bom? Aí tem de alinhador, tem de odontopediatra, tem de lente, tem roteiro por profissões, então tem muita coisa aqui, tá bom? Depois eu compartilho ali com vocês, para quem é cliente, beleza? Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês era mais ou menos isso, tá? Não sei se de repente alguém ficou com alguma dúvida ou alguma coisa. Eu vou parar aqui a gravação só para não ficar muito extensa e assim